Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre hanseníase, tendo em vista que é uma doença muito prevalente no nosso estado e eu gostaria de conversar tanto com profissionais de saúde quanto pacientes em si que foi diagnosticado, para a gente aprender junto e, consequentemente, disseminar o conhecimento, tá? Para muitos que me seguem, basicamente é uma doença, é um prazer estar falando aqui com vocês, tá? É uma doença de caráter que tem a prevalência no nosso estado, ela tem esse estigma social, é notório, desde lá nos tempos bíblicos, que a gente tinha, as pessoas eram de certo modo estigmatizada, excluída do meio social. Até hoje isso tem esse receio tanto na adesão do tratamento quanto nessas interligações. É importante pontuar isso, levando em consideração desde quando ela é feita o diagnóstico, ela ou possui cura, mas deve enfatizar o tratamento certinho devido ao segmento que o seu médico instituiu a você. Ela é uma bactéria que tem o predomínio por células nervosas, especialmente as células de Schwann, que são a bainha que está ali no nos nossos nervos. Por isso que a avaliação que a gente faz no paciente quando ele chega num consultório é uma avaliação dermatoneurológica. A gente vai ver tanto a questão da pele, a sensibilidade dela, que a gente tem as terminações do sistema nervoso autônomo no nosso corpo também, que é a alteração ali da produção de sebo, enfim, que inerva basicamente as nossas glândulas também. Então a gente tem alguns parâmetros a ser avaliado. Parâmetros eles, por exemplo, aqui, vou dar exemplo, a questão da sobrancelha. O que a gente pode avaliar? Perda de peso no perfil aqui distal, que é denominada mandarose, ou pelo todo o comprimento dela. Isso vai implicar justamente por conta que tem já essas alterações, manchas, alteração no septo nasal do paciente. A gente pede para eles elevar o queixo e a gente avalia se tem a perfuração, se tem feridinhas. Geralmente o paciente tem um histórico familiar, tem esse padrão de feridinha no nariz e às vezes acha que não é nada e vai se passando o tempo e consequentemente as pessoas que o convivem com ele de certo modo está exposto também, tendo em vista que é uma doença que precisa de um contato íntimo, prolongado, por muito período para conseguir ter transmitir a doença. Não é ficar meia hora com o paciente no consultório que você vai aderir a essa doença. Então, é um contato prolongado por anos com essa pessoa. Ela tem essas graduações, tem essa preferência em alguns acometimentos de áreas frias do corpo, tendo em vista que a gente vai ter lá aquelas reações mais adiante. Mas é de grande importância falar aqui em relação a histórico familiar, a questão da epidemiologia. Se teve um parente, uma avó que tratou, você começou a ter sintomas esses de formigamento, de cãibra muito tempo, manchas no corpo, que às vezes está passando um corticoide muito tempo, alguma coisa, deve ser investigado isso, tá? Levando em consideração que o diagnóstico é basicamente clínico. Ele tem alguns outros exames que podem ser solicitados, mas é basicamente clínico. E isso, com relação a diagnóstico, eu estou falando justamente da baciloscopia, porque em algumas fases da classificação, que eu já vou entrar nela,
quando a gente se fala de paucibacilar e multibacilar, a gente está falando da quantidade de bacilos que aquele paciente já possui ali. E isso vai implicar em algumas paucibacilar, a exemplo aqui, a fase indeterminada. Nessa fase indeterminada, a gente, como a gente falou de questão de nervo que pode acometer, a gente não vai encontrar nenhum nervo espessado, não vai ter nenhum cometimento tronco nervoso. E a baciloscopia também vai vir negativa nas duas paucibacilar, tuberculoide também. Então, às vezes, quando é pedido a baciloscopia e o paciente vem para fazer a avaliação dermatoneurológica no seu consultório e você fecha o diagnóstico, mas ele está com a baciloscopia ali na mão, ele te questiona, porque tem que levar em consideração a isso. Tem certos exames que vai ser desnecessário pedir, entendeu? Tendo em vista que é um complemento e pode dar uma confusão e o paciente não sentir segurança no seu diagnóstico. Então, a gente tem que levar em consideração isso, levar em questão a essas fases, para não dar essa confusão na hora que você estiver ali conversando com o seu paciente, tá? E na tuberculose, a gente já pode ter um nervo acometido, as manchas, a quantidade de máculas ali vai ser um pouquinho maior devido à outra que eu comentei. E quando a gente já denomina multibacilar, já tem condições de manchas acima de 6, já tem troncos nervosos, a baciloscopia pode estar positiva. A questão também, o que diferencia uma da outra, é que tipo de resposta imunológica vai ser desenvolvida. E isso implica justamente em como vai ser essa doença que o paciente vai ter. Se vai ser mais branda, se vai ser mais intensa as reações. E quando a gente está falando de paucibacilar, a gente já tem uma resposta celular, padrão TH1. E já na multibacilar, quando a gente fala de Verschuviana, é mais questão TH2, é uma resposta humoral. E ela é pouco eficaz nesse caso. E por isso que é tanta evidente as alterações que ela dá no paciente, porque os macrófagos ali não estão conseguindo fazer esse controle. Que quando a gente fala de Verschuviana, é uma face leonina, perda da sobrancelha, que é denominado mandarose, o termo técnico que a gente usa, infiltração, perfuração do septo nasal, a questão, alteração aqui do pavilhão auricular, tudo isso é avaliado. E, basicamente, na avaliação, eu vou falar um pouquinho agora do exame físico, a gente vai fazer a avaliação crânio-caudal. A gente vai ver como que tá essas manchas, se tem a rarefação de pelo, a questão dos olhos, dos supercílios, como que tá isso, e também a avaliação aqui do nervo auricular, que pode estar espessado também. E falei basicamente do crânio, e a gente vai depois palpar os nervos do braço, o radial, o ulnar, aqui nessa parte, onde dá um choquinho quando a gente bate, e o mediano a gente vai percutir. Também tem aqui que a gente pode, o radial superficial, basicamente aqui quando a gente passa para lá e para cá, como se fosse para quem toca violão, quando passa assim, a gente sente. E o que a gente vai fazer? É avaliar se o paciente tem a alteração da sensibilidade, se sente alguma dor, algum choque, algum incômodo. Porque quando a gente está em coisa normal, e se está espessado também. É esses parâmetros que a gente basicamente avalia. Nas manchas, a gente vai fazer avaliação da sensibilidade, tanto fria, dolorosa, como que está isso. A gente tem essa graduação das perdas da sensibilidade, que começa pela térmica, depois vem para a dolorosa e por fim a tátil.
Então a gente vai fazendo isso, as avaliações que a quantidade de mancha também já vai implicar como a gente vai classificar esse paciente. E multibacilar só basta ter um dos parâmetros. A paucibacilar necessitaria de algum outros parâmetros, tendo em vista que em alguns casos ela não vai ter tronco nervoso, mas aí a gente vê em questão de quantidade de mancha, enfim, e pode ter um nervo apenas, e na multibacilar se tiver 2 nervos espessados, a gente já configura multibacilar, não necessariamente precisaria ter acima de 6 manchas, tá? É importante a gente fazer essa pontuação aqui, mas é basicamente alguns parâmetros que a gente deve avaliar nesse quesito. E outro fator também que eu vou pontuar, que o índice morfológico, baciloscópio, da paucibacilar eu comentei, ela é negativo, e na multibacilar é positivo, tá? E isso a gente vai ter a graduação ali pra gente determinar a quantidade de dose que a gente vai necessitar para esse paciente, tá bom? E depois disso a gente vai avaliar o paciente, como orientar o paciente depois que a gente dá o diagnóstico, conversar com o paciente do que se trata, as orientações dele, quando ele tem que fazer retorno, quando procurar o atendimento, porque ele vai iniciar a medicação. Você vai fazer a cartinha lá, conforme avaliando nesse momento aqui, a gente concluiu o diagnóstico, tal, necessita fazer o início do tratamento por tanto tempo devido a sua classificação. E aí, depois disso, a gente vai ter esse segmento do paciente, orientar quais possíveis alterações que esse paciente vai ter. Como a gente está falando de antibiótico, ele pode ter reações desde uma alteração gastrointestinal, constipação, assimilar uma síndrome gripal, alteração da coloração da pele, pode ficar as extremidades um pouquinho roxeadas, entre outras, coloração da pele, evitar a exposição ao sol. São reações essas que devem ser comentadas com o paciente, porque se surgir, falou, poxa, o meu doutor me orientou. Isso traga, de certo modo, ao paciente um porto seguro, porque se a gente se colocar no local do paciente, próximo a isso, isso se denomina o que eu quero dizer aqui o fato de você ter a proximidade, a empatia. Eu posso estar próximo a ele, eu não posso ser ele. Isso que a gente tem que pontuar aqui. Mas se colocar próximo, eu pontuar isso aqui pode estar, isso aqui pode, eu posso aliviar a angústia que ele possui. Talvez eu não consiga estancar, mas eu posso aliviar, tá? E isso é de grande valia, porque a gente está falando de um quadro onde tem vários pilares envolvidos, social, emocional, e o emocional conta muito nesse momento na adesão do tratamento, tá? E orientar os cuidados que ele deve ter também com a pele, como ele pode hidratar, se ele não consegue comprar um hidratante livre de parabenos, enfim, que seja um Cetaphil ou outro tipo, quais seriam as opções dentro do orçamento dele? Ou que eu teria ali disponibilidade no local que poderia auxiliar naquela hidratação daquela pele? Possivelmente um óleo mineral, que é usado em alguns pacientes para constipação, passar na pele à noite, depois do banho. E são coisas que poderia aliviar aquilo e trazer um alívio para aquele paciente que de fato está necessitando, tá?
Outro ponto de se falar aqui são as reações tipo 1 e tipo 2 que pode ter. Como eu falei, das avaliações que a gente faz, da palpação dos nervos abaixo dos membros inferior, que é o nervo fibular comum, o fibular superficial, tibial posterior. E lembrando que a hanseníase ela tem um nervo denominado patognomôndrio, que é chamado de sural. Quando o paciente tem esse nervo espessado, a gente já conclui que ele tem o diagnóstico de hanseníase. Mas não necessariamente é encontrado esse nervo em si, tá? E